Sumário pré-requisitos. Relativamente ao capítulo de funções reais de variável real, vamos falar nesta aula da função composta. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula são ter competências na área de conjuntos, conjuntos numéricos e referenciais cartesianos em duas dimensões. Deverá também saber algo sobre função afim, função quadrática e função racional. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave são: no final da aula, é suposto o estudante saber definir a composição de funções reais de variável real. As palavras-chave da aula são função composta. Vamos então dar início a esta secção. Consideremos as funções que estão definidas através dos diagramas sagitais que estamos a visualizar. Temos, portanto, três conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, e uma correspondência entre o conjunto A e o conjunto B, que denominamos por G, e outra correspondência entre o conjunto B e o conjunto C, que denominamos por F. Portanto, ambas as correspondências G e F são funções. Temos, portanto, que ao 1 corresponde o 3, ao 2 corresponde o 6, ao 3 menos x, ao 3 corresponde o 9, no caso da função G, enquanto na função f ao 3 corresponde o 11, ao 6 corresponde o 10, e temos que o 9 não tem correspondente no conjunto C, mas também aparece-nos aqui a indicação de que o domínio de f se restringe ao conjunto de valores 3 e 6, portanto é um subconjunto do conjunto G. Vamos definir f após G de x, portanto o f após G, o após representa a função composta f após g de x por f de g de x. Se definirmos f após g de x como sendo f de g de x, portanto este símbolo esse após, vamos ter que o f após g de 1, de acordo com esta definição, vai ser o f de g de 1, portanto se quando é um x fica aqui um x, quando é um 1 fica aqui um 1, fica o f de g de 1, ou seja, fica o f de 3, porque podemos observar que o g de 1 é igual a 3. Como o g de 1 é igual a 3, podemos colocar no lugar do g de 1 um 3. E agora, por sua vez, o f de 3 conduz-nos ao valor 11. O f de 3 vai ser igual a 11. E temos, portanto, como resultado final que a imagem de f após g de 1 vai ser 11. Portanto, o após, relativamente ao senso comum, faz todo sentido, porque notemos que nós estamos a partir de um conjunto A para um conjunto B, depois de um conjunto B para um conjunto C. E podemos fazê-lo, fazendo corresponder os elementos através da função f, em primeiro lugar, e depois através da função g. Portanto, quando nós falamos f após g, de facto, o f está depois do g. É o que aqui está escrito, f após g de x. Vamos prosseguir. O f após g de 2 vai ser igual ao f de g de 2, por definição, que é igual ao f de 6. Portanto, de facto, o g de 2 pode ser visto que é igual a 6. E agora o f de 6 vai ser igual a 10. Portanto, o f após g de 2 vai ser 10. Podemos também concluir que não existe f após g de 3, uma vez que f após g de 3 seria igual a f de g de 3, e acontece que o g de 3 vai ser igual a 9, e o f de 9, por sua vez, não tem correspondente para o conjunto C. Portanto, como não existe f de 9, uma vez que o 9 não pertence ao domínio da função, somos levados a concluir que o f após g de 3 não existe. Temos, portanto, que o domínio da função composta, ou seja, o conjunto de pontos onde se pode calcular a imagem, se restringe ao conjunto 1, 2. Portanto, do conjunto A inicial, que é o domínio da função G, nós vamos escolher apenas o 1 e o 2, uma vez que o 3 não tem imagem segundo a função composta. Temos, portanto, a definição de função composta. Dadas duas funções f e g, define-se função composta de f com g e denota-se por f após g, portanto isto é uma bola, uma circunferência pequena,
define-se através de quê? Da expressão algébrica. Portanto, para definir uma função nós precisamos da expressão algébrica e do seu domínio. A expressão algébrica já vimos que era f após g. Portanto, f de gx, portanto, o f após g de x vai ser igual a f de gx relativamente ao domínio. Para termos um ponto do domínio da função, o que tem que se verificar é o conjunto de valores x, tais que o x pertence ao domínio de g. Portanto, para nós podermos calcular uma imagem, efetivamente, ela tem que estar no domínio de g. Foi isso que verificámos, porque é daqui que se parte. Parte-se do conjunto A e termina-se no conjunto C, pelo que o ponto tem que pertencer ao domínio de g, mas, em simultâneo, a imagem do ponto do domínio de g tem que pertencer ao domínio de f. E vimos que isso acontecia quando fazíamos, por exemplo, o 2. A imagem de 2 é 6 que está dentro do domínio de f, daí que fosse possível calcular o f após g de 2. No entanto, não se passou isso no 9. Portanto, pelo facto de o g de x não pertencer ao domínio de f, isso implica que não se possa calcular a imagem. Portanto, nós temos que o g de 3 não pertence ao domínio de f, pelo que o 3 não pertence ao domínio da função composta. Portanto, temos então a função caracterizada. Para caracterizar uma função composta, temos, portanto, que calcular a sua expressão algébrica por este meio e calcular o seu domínio de acordo com a fórmula que está descrita neste conjunto. Vamos prosseguir com o exemplo. Temos duas funções definidas na sua forma algébrica e queremos caracterizar as funções f após g e g após f. Temos, portanto, que relativamente a f após g, temos que o f após g de x, por definição, é igual ao f de g de x, e como o g de x é 5x menos 15 sobre x mais 3, vamos ter então que calcular o f desta expressão, o f de g de x, e agora reparemos que o f de x é igual a x mais 1. Ou seja, se quisermos calcular o f de 100, fica igual a 100 mais 1. O f de 34, por exemplo, é igual a 34 mais 1. Naturalmente que o f desta expressão será igual a esta expressão mais uma unidade. Aqui temos então a expressão gx mais uma unidade e agora podemos simplificar a expressão reduzindo ao mesmo denominador. Portanto, o 1 pode ser escrito na forma x mais 3 sobre x mais 3 e, portanto, nesta fase já podemos somar os numeradores e fica, portanto, qualquer coisa como 5x mais x, que é 6x, menos 15 mais 3, que é menos 12. O denominador fica o mesmo, x mais 3, e temos então encontrado a expressão algébrica da função f após g. Temos agora o seu domínio, que por definição é o conjunto de números, é o conjunto de pontos de valores de x, tais que o x pertence ao domínio de g, e, em simultâneo, o gx pertence ao domínio de f. Portanto, isto foi a definição que concluímos na página anterior. Pelo que podemos escrever da seguinte maneira, já sabemos que o domínio de g é R except menos 3. Ou se não sabemos, podemos saber. Portanto, o domínio de g é o conjunto de valores para o qual a função está definida, para os quais a função está definida, e, portanto, temos que o x mais 3 tem que ser diferente de 0, pelo facto de estar num denominador, pelo que somos levados a concluir que o domínio da função g é igual a R except menos 3. Deste modo, fica x pertencente a R except menos 3 e diz aqui que o gx tem que pertencer a df, ou seja, 5x menos 15 sobre x mais 3 tem que pertencer a R. Deste modo, somos levados a concluir que o domínio fica simplesmente R except menos 3, porque esta expressão, esta fração pertence a R sempre que o denominador x mais 3 é diferente de 0. Podemos então concluir que a caracterização da função composta fica da forma que apresentamos agora. Tem como domínio R except menos 3, o conjunto de chegada a R, e assim há cada objeto x, a expressão algébrica f após g de x, que nós já calculámos previamente, e que é igual a 6x menos 12 sobre x mais 3. Vamos agora a g após f, e temos, portanto, que g após f de x, a expressão algébrica, por definição, vai ser igual a f de g de x, pelo que, como o g de x é igual a x mais 1, como o g de x, ou melhor, como o f de x é igual a x mais 1, o g de fx vai ser o g de x mais 1, e, portanto, para o fazer, para calcular o valor daquela expressão,
basta repararmos o seguinte. Temos aqui a função g de 10 que associa a cada x o seu quíntuplo menos 15 sobre x mais 3. Se quisermos calcular o g de 40, por exemplo, fica 5 vezes 40 menos 15 sobre 40 mais 3. Se quisermos calcular o g de 372, fica 5 vezes 372 menos 15 sobre 372 mais 3. Se quisermos calcular o g de x mais 1, fica 5, abrir parênteses, x mais 1, menos 15 sobre x mais 1 mais 3. Para calcular o g de x mais 1, temos que substituir no lugar do x mais 1. Fica, portanto, 5 vezes x mais 1 menos 15 sobre x mais 1 mais 3. E vamos ter, portanto, o que acabamos de ver. Colocamos integralmente no lugar do x mais 1. E, portanto, agora o passo seguinte vai ser simplificar esta expressão. Desenvolvendo fica 5x mais 5 menos 15. E 5x mais 5 menos 15 é igual a 5x menos 10. E no caso do denominador fica simplesmente x mais 4. Domínio é o conjunto de valores, por definição, tais que o x pertence ao domínio de f e fx pertence ao domínio de g. Portanto, o que nós fizemos aqui, nós tínhamos definido o f após g. Aqui, para definir o g após f, trocamos também aqui o f com o g, e aqui também o f com o g com o f, e aqui o f com o g. Temos, portanto, que os pontos têm que pertencer ao domínio de f. O domínio de f será naturalmente R, porque é uma expressão, a sua expressão algébrica não envolve nem raízes nem denominadores, pelo que o domínio será R. E temos também que o x mais 1 tem que pertencer a R excepto menos 3, já que o domínio da função g é R excepto menos 3. Temos, portanto, que para o x mais 1 pertencer a R excepto menos 3, o que é que se vai verificar? Vai-se verificar que o x mais 1 tem que ser diferente de menos 3. Portanto, se ele não pode pertencer a R excepto menos 3, tem que ser diferente de menos 3. E, portanto, o que vai significar em termos práticos é que o x tem que ser diferente de menos 4. O x tem que ser diferente de menos 4. Então, qual é que é a conclusão final? A conclusão final, e surpreendente para alguns, é que o domínio fica R excepto menos 4. Por que motivo? O motivo é simples. Alguns alunos têm tendência a pôr R excepto menos 3 e menos 4. Mas neste caso, pensemos juntos que isso não é verdade, porque o que nós temos aqui, no desenvolvimento desta condição, tínhamos x mais 1 pertencente a R excepto menos 3. Agora temos x mais 1 diferente de menos 3. Então, o x tem que pertencer a R e o x mais 1 tem que ser diferente de menos 3. O que ficou para trás é para esquecer, porque nós temos aqui que é uma igualdade relativamente ao conjunto anterior. Então, e quando é que a expressão x mais 1 é diferente de menos 3? É naturalmente quando o x é diferente de menos 4, porque efetivamente se pusermos aqui o menos 4 mais 1 dá menos 3 e, portanto, não pode verificar essa situação. Portanto, o domínio fica simplesmente R excepto menos 4, não devemos colocar aqui o menos 3. E, portanto, temos que caracterizar a função e concluir que esta fica definida com o domínio R excepto menos 4 e com a expressão algébrica que calculamos em cima, que é 5x menos 10 sobre x mais 4. Deixamos aqui alguma bibliografia utilizada na realização deste trabalho.